Porque Tai Lung nunca mereceu ser o dragão guerreiro. Lá do Cine Essência. Já tô inscrito, já deixei o like. E vamos assistir aqui agora. Por que, que o Tai Lung não mereceu ser o dragão guerreiro? Uma criança dotada. Um pai que projetou no filho os próprios sonhos. Uma vida inteira de treino e um destino que parecia certo até não ser mais. Quando você assiste Kung Fu Panda, é fácil olhar pro Tai Lung e pensar: ele foi injustiçado! Afinal, ele treinou a vida inteira, se dedicou, acreditava que nasceu pra isso. E viu tudo ser tirado dele pra dar lugar a alguém que nunca havia sequer lutado. Mas será que ele realmente foi injustiçado? Nesse vídeo eu te mostro por que Tai Lung nunca mereceu ser o verdadeiro dragão guerreiro. Na primeira cena. Assim, já deixando uma posição clara. Eu acho que. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso, deixa eu ver aqui. Que é um dos primeiros vídeos do canal também. No canal principal, no caso, né? O que eu falo sobre o complexo de Édipo e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse vídeo aqui, ó. É entendendo sobre decepção, orgulho e daddy issues na relação de mestre e aluno em Kung Fu Panda. O título é horrível, né? Eu faria o título diferente, mas eu falo sobre isso. Particularmente, o que eu acho é que o Tai Lung foi sim injustiçado. Ele foi injustiçado por causa do Shifu, né? Porque ele que botou um monte de expectativa, um monte de esperança no Tai Lung. Foi ele que fez o Tai Lung treinar até os ossos dele quase se partirem, como ele fala no filme. Mas isso daí é uma injustiça do Shifu com ele. Mas não que o Tai Lung foi injustiçado por não receber o título de Dragão Guerreiro. Porque, como o Uguay fala, como fala no filme, né? O Uguay viu maldade no coração do Tai Lung e aquilo lá, a devastação que ele iria fazer na vila iria acontecer de uma forma ou de outra, né? Porque o Tai Lung iria ficar revoltado porque ele se matou de treinar e de se esforçar no negócio lá e tal. E mesmo assim ele foi injustiçado porque ele não recebeu o que esperava, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Do filme, vemos Paul sonhando em ser um dos 5 furiosos e um verdadeiro guerreiro. Mas quando seu pai, o Ganso, pergunta a ele com o que estava sonhando, ele diz: Macarrão. Tá, mas o que o macarrão e o panda têm a ver com o Tai Lung? Para começar, tudo no filme é uma metáfora sobre o propósito e encontrar quem você é. O macarrão era o sonho do Ganso, assim como treinar o próximo dragão guerreiro era o sonho do Shifu. Isso deixou os dois sem escolha, já que Paul teve que aprender os ofícios do pai e trabalhar com ele vendendo macarrão. E Tai Lung que viveu anos se dedicando para se tornar o lutador mais importante da China. Seu sonho foi tão imposto que até seu nome, Tai Lung, significa o grande dragão. Tudo que eles faziam era para agradar seus pais e corresponder suas expectativas. Tai Lung gostava do Kung Fu, diferente do Paul que não gostava do macarrão, mas nenhum dos dois aprendeu desde cedo a escolher o seu próprio destino. Agora, a primeira coisa importante que difere os dois personagens é como lidam com a rejeição. Durante seus anos de treino, afeto e domínio das técnicas do Kung Fu, Tai Lung não tinha dúvidas que era a escolha óbvia. Era o mais forte, o mais preparado e o que mais abdicou de tudo para conseguir o pergaminho. Mas não existem escolhas óbvias. Não para Mestre Uguay. Quando ele vê mal. Assim, o interessante no filme é esse. O interessante no filme é esse para. É interessante. Caramba! É interessante nesse filme esse paralelo, né, entre o Po e o Tai Lung, né? Os dois passam por situações muito parecidas, mas por causa do. É, por causa da relação deles com os pais deles, né? Com a visão paterna que eles têm dos pais, a relação que eles têm com essa figura, ela meio que molda o caminho que eles seguem e a formação que os personagens vão, né? Que é bem interessante no filme essa questão, porque enquanto é, o são até por caramba, eu tô me perdendo muito. Mas é interessante que enquanto tipo meio que criou essa esperança no Tai Lung e essa expectativa e impôs isso a ele, o
o pai do Po pressupôs que ele iria querer fazer aquilo, porque ele sempre demonstrou interesse. E foi seguindo assim, mas a relação que os dois personagens tinham com a figura paterna meio que moldou como que é a reação deles quando eles são contrariados, né? Ou que eles contrariam os pais deles. São reações diferentes muito por conta disso também. Verdade, em seu coração, foi porque ele sabia que se fosse contrariado, rejeitado, seu ódio seria exposto e se voltaria Exatamente. contra todos. E você pode até me dizer, mas o Shifu prometeu o pergaminho pra ele. É natural que ficasse revoltado. Sim, é até natural. Mas não da forma completamente descontrolada e É, explosiva que ele ficou. Vale lembrar, o cara era uma máquina de combate depois de tanto tempo de treino. Então, o menor descontrole que ele tivesse com algum morador ou o próprio vale já não seria pouca coisa. Porque exatamente. mesmo que haja justificativas para o caos, há melhores maneiras para lidar com a perda. Até porque assim, no final do filme, o cara tava 20 anos preso, enferrujado, paralisado, já tava com os músculos atrofiados e fez aquela destruição toda, teve que evacuar o vilarejo todo. Imagina se ele tivesse no auge como ele tava. E eu, eu ainda acho, particularmente eu ainda acho que, independente da situação, poderia ser da forma que for no filme ou ele vendo que tava em branco o pergaminho. As duas situações ele ia se revoltar e ia atacar todo mundo do vilarejo. Mas, enfim. Como o próprio Paul. Após a prisão de Tai Lung, muitos anos se passaram, e a China continuou sem um guerreiro que liderasse o vale. Não havia tanta pressa para escolher, porque não existia nenhum grande conflito que ameaçasse todos. Até que Oogway previu. Eu tive uma visão. Tai Lung voltará. O desespero do Shifu não é à toa. Ele sabia que ninguém poderia o impedir dessa vez, já que Oogway não tinha mais idade para lutar. Por isso, Oogway então diz que tá na hora de ser revelado o novo dragão guerreiro para trazer a paz ao vale. E quando Shifu pergunta quem poderia ser o grande escolhido, ele apenas diz: Eu não sei não. E de fato, ali ele ainda não sabia. É claro que isso só preocupou mais o Shifu, que mandou reforçar ao máximo a proteção e a segurança da prisão de Tai Lung. Mas isso... Você sabe tudo. Ai, propaganda. Deixa o like, se inscreve no canal e doa Live Pix pra gente pagar o YouTube Premium. Pra não passar mais propaganda. Bom, não foi o suficiente. Uma pena. Literalmente uma pena, porque graças a ela, ele consegue se libertar e acabar com todos ali. E é interessante no filme, né? Essa questão de destino, livre-arbítrio e tal. Tem um vídeo no canal principal também que fala sobre isso, que saiu antes, na verdade, do que esse vídeo do que eu falei sobre a relação de mestre e aluno. Esse daqui que tem um título mais decente, que é Entendendo Destino, Livre-arbítrio, Existencialismo e Determinismo com Kung Fu Panda. Apesar do título não ser dos melhores, é melhor do que o outro. Inclusive eu penso em refazer esse vídeo, porque na semana que eu ia postar esse vídeo, eu tive uma aula exatamente sobre isso na faculdade, que é sobre filosofia medieval, que fala exatamente sobre essa de questão de destino, livre-arbítrio, determinismo, fala também de... esqueci o nome. Compatibilismo, que é quando tem um pouco de livre-arbítrio, mas também a ideia que tem um determinismo também. Eu vou trazer um outro vídeo, não vou prometer, mas eu tenho a ideia de trazer um outro vídeo sobre isso. Talvez não com Kung Fu Panda, mas eu não sei com qual filme eu faria isso ainda. Mas vou pensar ainda e talvez eu faça, mas vamos continuar aqui. Mandando uma ave levar o recado direto ao seu antigo mestre. O verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Isso porque o outro cara tinha acabado de ser escolhido, no momento que ele cai voando do céu. Então, digamos que o panda não foi muito bem recebido. É, Minhas joias. Paul foi rejeitado desde o primeiro momento. Seu sonho sempre foi aprender Kung Fu. Mas quando teve a oportunidade, foi subestimado e humilhado de várias formas. Claro que ele não tinha experiência e não parecia ser a melhor opção.
Mas no momento que Hugo escolheu, Shifu poderia ter confiado na decisão do seu mestre, como confiou quando ele recusou Tai Lung. Mas ao invés de ódio, revoltas e decisões ruins, Po busca aprender a persistir e encontrar algo que falta em Tai Lung: o equilíbrio. Para ser um verdadeiro mestre em Kung Fu, não é necessário apenas a habilidade de um guerreiro, coisa que Tai Lung tinha de sobra, mas Sim. encontrar a paz em seu coração, na sua mente e na busca por ser alguém melhor. Paul não sabia lutar, mas sabia como encarar cada batalha, porque se aguentava as ofensas e os socos sem reclamar, ele jamais poderia ser derrotado em sua mente. Tai Lung Exatamente, é a famosa paz interior que ele conquista no segundo filme, né? E que é exatamente por isso, ele não tinha equilíbrio nenhum, ele não tinha autocontrole nenhum, o Tai Lung, né? Então, todo o avanço dele no primeiro filme, do Tai Lung, né? Ele teria a mesma reação, eu acredito nisso, que ele teria a mesma reação que ele teve quando ele descobriu que ele não seria o Dragão Guerreiro. Ele teria a mesma reação quando ele pegasse o pergaminho. O que é bastante complicado, né? Porque se você... Exatamente isso que ele tá falando no vídeo, né? No Cinescência. No... Além de habilidade, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter autocontrole, você tem que ter disciplina, você tem que ter... Você tem que se esforçar para ser alguém melhor, né? Pra você não perder a sua cabeça na hora do combate. Eu acho que era mais ou menos isso que o Hugo tava falando, apesar de ser muito pouco explorado no filme. por outro lado, sempre acreditou ser superior, merecedor de sua recompensa, tomando até a força se for preciso, mostrando que seu lado mental e emocional era frágil, à medida que as coisas não iam como planejado. Assim como Shifu, ele queria ter controle de cada situação, de cada parte do seu destino. As coisas tinham que seguir à risca, e a cada vez que tentava controlar tudo à sua volta, mais as coisas davam errado. E isso, inclusive, era sempre alertado pela Tartaruga Sábio. Peraí. Apertei o botão sem querer, peraí, que tá dando tudo errado. Deixa eu... Tava aqui mais ou menos... Vou voltar aqui. Cada situação, de cada parte do seu destino, as coisas tinham que seguir à risca. E a cada vez que tentava controlar tudo à sua volta, mais as coisas davam errado. E isso, inclusive, era sempre alertado pela Tartaruga Sábio. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Seja tentar reforçar a prisão de segurança máxima, prometer algo que não tinha como cumprir, ou querer acabar com a chance de alguém que pode te salvar. Isso pode até parecer uma proteção, ou certo na sua cabeça, mas não evitará o verdadeiro destino. Por isso, não evite deixar o like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo, pô! Ou eu já vou logo pedir pro Panda dar uma conversadinha aí com vocês rapidão. Mas voltando... Mas deixa o like, se inscreve no canal aqui também, passa lá no canal do Cinescência depois, deixa o like, se inscreve lá. Que é muito importante, ajuda muito fazer isso. A mesma obsessão por tentar mudar o próprio caminho a qualquer custo é o que faz Tai Lung ter que enfrentar até os 5 Furiosos para chegar ao palácio e assumir seu propósito. Mas será que realmente era o seu propósito? Porque o que vemos ao longo do filme é que destino, propósito, pode até parecer cair do céu em uma bola de fogo. Mas ser um verdadeiro guerreiro, herói, que pensa em trazer segurança e paz aos outros, primeiro precisa trazer paz a si mesmo. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. E bom, Paul escolheu. Preciso te contar uma coisa. Durante a viagem, eu encontrei o vilarejo onde eu nasci e descobri como eu acabei naquela cesta de rabanetes. Agora eu sei quem eu sou. Sou seu filho. Mas como Tai Lung poderia fazer o mesmo se nunca sentiu o mesmo apoio do pai? Exatamente. Tudo que fiz foi para que se orgulhasse de mim. Diga-me o quanto se orgulha, Shifu. Diga-me. Diga-me. Assim, foi o que eu falei no início, né? A relação que eles têm com cada um, com sua figura paterna, é muito diferente. Isso moldou a percepção deles do mundo e a identidade deles também, as reações deles foram muito por causa disso. Porque é impressionante quando que os pais, né? Impressionante não, porque você parando pra pensar é bem óbvio. Mas
o tanto de impacto é uma coisa surreal, né? O impacto que uma figura paterna tem na vida de um filho, a ausência dela, né? De uma figura paterna, ela meio que afeta muito a identidade, a percepção da criança sobre o mundo, né? Até quando ela é mais velha, as relações dela intrapessoais, né? Interpessoais também, né? Que é basicamente relações entre a pessoa e ela mesma e a relação dela com outras pessoas. É muito. É, é, eu diria que é imensurável quanto. É mensurável, mas assim, em efeito dramático, é imensurável quanto que a figura paterna tem impacto na identidade e na percepção que a criança vai ter no futuro e no presente, né? Tanto a figura paterna ruim, a boa, a ausência dela mesmo dentro de casa também, é um impacto surreal. Mas vamos continuar aqui. E quando o Shifu diz que se orgulha e pede perdão, já é tarde. Porque toda a sua raiva e obsessão já estão fora de qualquer controle. Eu sempre me orgulhei de você. E foi esse meu orgulho que me cegou. Eu o amava demais para ver o que estava se tornando. Eu peço o seu perdão. E aí vemos o combate de dois filhos perdidos, mas que entendem de forma diferente de onde vem a verdadeira força. Exatamente. E não é do pergaminho. Sei que muita gente até vai falar: ah, mas foi o roteiro. É impossível o Paul, com só alguns dias de treino, ganhar do Tai Lung. E isso é verdade. Mas Paul não ganhou por lutar melhor. Paul ganhou por ser ele mesmo. Shifu não ensinou as mesmas técnicas que ensinou a Tai Lung ou aos Cinco Furiosos. Shifu apenas deu a motivação necessária que Paul precisava para aprender, com um pouco de comida. Tanto que Mas, ele usou pô, mesmo. Também temos que falar que o Po é o counter perfeito, é o inimigo natural do Tai Lung também. Todos os poderes o Po absorvia e jogava nele de volta. É a mesma coisa que o Luffy e o Enel no One Piece. O cara tem poder de raio e o Luffy é de borracha. Essa combinação já mostra que um tem superioridade no outro na luta, né? Então é a mesma coisa com o Po e o Tai Lung. Estou falando isso porque eu quero passar pano no filme, sim. Mas ninguém pode discordar. O truque que aprendeu com o Shifu de separar as tigelas para confundir o adversário e até suas próprias técnicas, como puxar o pergaminho com o macarrão, usar bambus para ir até o pergaminho, o mesmo bambu que ele tentou dar impulso para entrar no Palácio de Jade no início. E é claro, os fogos de artifício que ele já sabia o quanto aquilo já tinha o ajudado. E é aí que tá. Mesmo com tudo isso, se for ver, o Paul ainda perde, porque Tai Lung consegue o derrubar e pegar o pergaminho. O problema é que durante toda a sua vida, Tai Lung acreditou que esse pedaço de papel o daria toda a força que ele talvez não sentia em si mesmo. Por isso achava que o pergaminho tinha dado poder para o panda. E quando encara uma folha em branco, o que ele vê refletido é alguém perdido, confuso, que não sabe quem é. E o que de fato Kung Fu representa. Porque Exatamente. não se pode lutar o tempo todo. A franquia a todo momento nos mostra sobre Yin Yang, o simbolismo de paz interior. E isso não é à toa. O Kung Fu prega uma conexão que vai além da matéria, um desenvolvimento mental e emocional, e uma busca por ser leal, humilde e ajudar quem mais precisa, acima de qualquer objetivo pessoal. Paul também ficou confuso Exatamente. ao receber o pergaminho, mas quando entendeu o verdadeiro ingrediente secreto, sabia que tinha tudo o que precisava para ser um verdadeiro dragão guerreiro. Assim, uma coisa interessante também que fala no quarto filme, apesar de ser ruim, mas no quarto filme fala, né? O Dragão Guerreiro foi o cargo que o Oogway desenvolveu pra ser o sucessor dele, né? Se você vê, o Oogway, o tempo todo, a maior parte do tempo, evita lutar, evita entrar em briga, mas ele tá preparado caso precise. A maior parte dos problemas que ele resolve, né, entre as pessoas, através do diálogo. Conversando, né, dialogando, tentando fazer uma diplomacia entre as pessoas para não precisar entrar em conflito.
O que, apesar de que se precisasse, ele estaria preparado, né? Então, assim, onde, com todo respeito, mas onde que o Tai Lung iria conseguir fazer essas coisas? Eu não consigo ver em lugar nenhum o Tai Lung conseguindo fazer essas coisas. Ele não. Ele foi criado para ser o guerreiro perfeito do Kung Fu. Mas ele não foi criado. Ele não foi criado no sentido de criação de infância e tal. Ele não foi criado para ser o Dragão Guerreiro, e sim um guerreiro do Kung Fu só. Já Tai Lung poderia passar mais 1000 anos treinando, pois enquanto não encontrasse os verdadeiros valores de alguém que inspira e traz a verdadeira harmonia às pessoas, jamais seria o cara certo para liderar a China. Exatamente. Porque é preciso ter sabedoria até para dar suporte à própria queda, como fez o tio Iroh, que mesmo depois de perder o filho, dedicou sua vida para guiar Zuko até se tornar o verdadeiro rei. Essa história eu te Exatamente. conto melhor nesse vídeo aí na tela. Que nós já reagimos também. O corte tá no canal de cortes, então já assiste lá. E é interessante que essa questão do Dragão Guerreiro é basicamente isso. O Tai Lung não merecia porque ele não estava preparado, ele não foi criado para ser o Dragão Guerreiro, e sim um guerreiro. Tanto que por isso que os outros 5 Furiosos também não iriam conseguir, na minha humilde opinião, não iriam conseguir assumir o cargo de Dragão Guerreiro, porque eles não foram preparados para isso, né? Como no filme fala, em questão de destino, eles não foram destinados para isso. Mas enfim, eu vou terminando o corte por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, passa no canal original e assiste mais vídeos aí. Assiste o último vídeo react que é sobre esse vídeo que ele falou.